Olá, eu sou a Natália Feldman, analista de marketing da Bosch Brasil, e hoje vou conduzir o primeiro episódio da 5ª temporada do podcast Bosch Talks. As motocicletas têm se tornado uma solução muito presente na mobilidade brasileira. Deslocamento, o trabalho, no dia a dia. Tivemos um crescimento de aproximadamente 70% da frota de motocicletas no país na última década, o que também traz um crescimento de acidentes que envolvem motociclistas, um dos grandes desafios para a segurança viária brasileira. Hoje, mais de 4 em cada 10 mortes no trânsito acontecem com o envolvimento de motociclistas. Segundo um relatório divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso nos traz uma necessidade frequente de discussões sobre soluções que contribuem para uma mobilidade mais segura. Qual é o papel da educação, qual é o papel da conscientização e das novas tecnologias que têm surgido neste cenário? Para aprofundar nesse tema, trouxemos 2 pessoas que vivem nesse cotidiano em âmbitos diferentes, mas com um mesmo propósito: melhorar a segurança no trânsito. Estou aqui com Leandro Souza, especialista de estratégia de negócio para 2 rodas na Bosch Brasil. Ele vai nos ajudar um pouco a entender como as tecnologias podem ajudar na segurança dos motociclistas. Bem-vindo, Leandro. Perfeito, Natália. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você também, Mariângela. Espero contribuir um pouquinho para essa discussão tão importante. Com certeza. E também recebemos Mariângela Marini Pereira, gerente da Divisão de Educação para a Mobilidade Urbana da INDEC. Seja bem-vinda. Obrigada, Natália. Obrigada também, Leandro. Agradeço o convite. Para a gente é uma oportunidade sempre muito boa de compartilhar aquilo que a gente já faz em educação para a mobilidade e também trazer mais pessoas para a segurança viária. Com certeza. Então, é um prazer recebê-los aqui hoje. E para a gente começar, eu gostaria de entender um pouco o olhar um pouco mais geral sobre a motocicleta no Brasil hoje. Leandro, se você puder trazer como que está esse cenário, os dados. Claro, com certeza. Bom, o mercado de motocicleta nos últimos anos, desde a pandemia, ele vem crescendo continuamente. Então, a gente costuma falar que cresce acima de 2 dígitos, ou seja, todo ano está acima de 10%, mas bem acima, 18%, 16%, 19%. Só em relação ao último ano, a gente teve um crescimento de já atingiu mais ou menos 2,2 milhões de motos vendidas aqui no Brasil, né? E só no meio desse ano, esse número já está 14% maior em relação ao primeiro semestre do ano passado, ou seja, a gente espera que esse ano seja, de novo, mais um recorde de vendas. Isso mostra como que a motocicleta tem feito cada vez mais parte da vida do brasileiro, como uma alternativa de mobilidade, né? Uma alternativa para... inclusive para o transporte público. A gente vê algumas pesquisas mostrando que algumas pessoas têm preferido a mobilidade individual frente ao transporte público por uma questão de facilidade, flexibilidade, economia de tempo, trânsito. Então, todos esses pontos acabam trazendo o motociclista, ou ainda os usuários, mais próximos da motocicleta, né? Além disso, a gente vê também que a motocicleta ela passou a ser o carro de entrada, vamos dizer assim, dos usuários. Então, quando a gente compara o preço dos veículos, hoje em dia um carro no Brasil, o carro mais básico, um carro novo no Brasil, ele custa entre 80 e 85 mil reais, enquanto uma motocicleta fica na casa de 10, 12 mil. Então, acabou se tornando uma solução muito acessível para as pessoas, né? E acabou atraindo muito mais usuários. Uhum. E quando a gente olha um pouco, Mariângela, para a realidade das cidades brasileiras, como que anda a segurança do motociclista? Infelizmente é um motivo de preocupação, né? Não é uma questão da gente querer também demonizar esse tipo de veículo, Sim. né? Mas a gente precisa entender que ele traz questões de segurança, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para os dados nacionais, em 2024, 37 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Nossa. Só que 15.500 eram ocupantes de moto, ou seja, 40% dessa fatia, né? Sim. Então, a gente precisa olhar para a segurança do motociclista, né? Então, garantir que ele tenha esse acesso à mobilidade, como você trouxe, o acesso muitas vezes a oportunidades de trabalho, mas que ele faça isso com segurança. Em Campinas, a gente tem também esse crescimento acontecendo, então essa tendência de crescimento é comum. Porém, a gente olha que em 2016, de 2016 a 2025, o crescimento foi de 34,6%.
E aí a gente teve também um aumento de óbitos ao longo dos anos, mas a gente tem a felicidade de dizer que em 2026 a gente tem conseguido diminuir o número de óbitos com motociclistas. A gente tem diminuído os óbitos no geral e também com motociclistas. Então isso é uma conquista muito grande para a cidade de Campinas. Realmente, e são muitos fatores que envolvem isso, né? Mas trazendo um pouquinho para a prática, no nosso dia a dia, né? Quais são as experiências, os acidentes, assim, o que mais acontece no dia a dia do trânsito com esses motoristas? Vocês sabem me dizer? Acho que um dos pontos que é bem legal de falar, Natália, é que a motocicleta, por característica dela, ela não tem, ou ela depende do equilíbrio do motociclista, e automaticamente qualquer coisa que influencie ou tire a atenção do motociclista com relação ao equilíbrio pode ser uma ameaça. Então, um buraco, óleo na pista, um piso úmido, um piso molhado. Então, todos esses fatores que alteram de alguma forma a condição da pista acabam elevando o risco e, consequentemente, demandando uma atenção maior, um cuidado maior no momento da condução do veículo. Sim, e são coisas muito frequentes de acontecerem, né? Num trânsito com tanta gente. Na experiência de vocês, quais são as situações mais críticas enfrentadas pelos motociclistas no trânsito? O que acontece de frequente? O que a gente observa é que, do ponto de vista do comportamento, né, os fatores de risco que mais acabam ocasionando as mortes no trânsito, né, não só de motociclistas, mas com eles inclusos, é o excesso de velocidade, que coloca o motociclista sempre numa situação de muita vulnerabilidade. Sim. E também o abuso, né? O uso do álcool e da direção. Então, são 2 fatores de risco que a gente sempre nas campanhas educativas busca combater, né? E busca trazer essa mudança de comportamento do usuário. É lógico que a gente entende que num sistema seguro, o usuário, ele tá responsável pela própria segurança, né? Mas todo o sistema tem que cuidar da segurança dele, né? Sim. E isso é tanto no aspecto do planejamento urbano, da tecnologia veicular, do atendimento a um sinistro que possa acontecer, que seja um atendimento rápido e efetivo. E é também por isso que hoje a gente não usa mais a palavra acidente, a gente usa a palavra sinistro. Porque o acidente, ele dá essa ideia de que é inevitável, né? É algo que aconteceu, uma fatalidade. O sinistro não, a gente entende que foi algo que aconteceu e que poderia ser evitado, né? Ele poderia ser evitado ou por uma ação do poder público, ou por uma tecnologia que estivesse ali disponível, ou muitas vezes pelo comportamento das pessoas. Então, a gente, olhando para esse sistema como um todo, a gente entende que todas as mortes no trânsito poderiam ter sido evitadas. E é por isso que a gente chama de visão zero, inclusive, né? Porque a gente procura, a longo prazo, alcançar 0 mortes no trânsito. Caramba, não sabia, realmente, né? É uma coisa que pode ser evitada. É muito legal. E, assim, e além disso, a motocicleta, né, como um todo, ela também tem alguns desafios que talvez outros veículos, como os automóveis, eles não encontram. Que, no final das contas, o motociclista, ele, por conceito, ele está um pouco mais exposto à chuva, a condições de estrada, de vias, que num buraco, por exemplo, o efeito para uma motocicleta é diferente do carro. Então, isso automaticamente demanda que o condutor ele tenha mais cuidado, que ele seja mais atencioso com a forma de condução. E também, ele pode optar também por motos que tenham algumas tecnologias que são mais seguras, que ajudem ele, né, em algumas dessas situações de trânsito para conseguir garantir a estabilidade, o controle da moto em diversas situações de emergência, por exemplo. Como, por exemplo, o ABS. O ABS é uma das tecnologias mais comuns hoje em dia para a moto num aspecto mais global. São muitos fatores, né, que contribuem para uma segurança dos motociclistas no dia a dia, com certeza. E, Leandro, se você puder explicar um pouquinho para mim como o ABS atua na motocicleta? Claro, com certeza, Natália. O ABS, ele basicamente, ele tem uma unidade que tem uma parte hidráulica e uma parte eletrônica que estão juntas e um sensor na roda. Então, quando o motociclista ele faz uma frenagem, o sistema ele monitora se a roda está girando livremente ou se ela travou. A partir do momento que ela trava, o sistema fala, opa, eu preciso então soltar um pouquinho da pressão de frenagem aqui para que ela continue tendo aderência com o solo. Então, o sistema faz isso de maneira muito rápida, uma forma que o ser humano não conseguiria fazer automaticamente na mão. E com isso ele garante que o contato com o solo, a aderência com o solo, na verdade, entre o pneu e a pista, é garantida e com isso o controle do veículo. Porque o grande ponto é justamente esse. A partir do momento que o motociclista perde o controle da moto, ele vira passageiro. Então, ele não consegue desviar de um buraco, não consegue desviar de um pedestre, não consegue desviar de um veículo, ou simplesmente ele acaba parando, ele pode cair, né? O parar dele acaba sendo uma queda.
Sim. o que automaticamente já se torna um sinistro. Uhum. Então, por isso que a tecnologia ela é tão interessante, porque ela consegue, em paralelo, independente da habilidade do motociclista, garantir que ele tenha o controle da moto. Que legal. Realmente, auxilia muito, né, no processo da direção. E qual que é o impacto dessas tecnologias, como o ABS para motocicletas, na segurança dos motociclistas, né, na diminuição dos riscos? Perfeito. O ABS de moto ele já foi amplamente estudado ao longo de vários anos e em todo o mundo, né? E hoje o que se fala é que, dependendo da região, né, dependendo das premissas do estudo, ele consegue reduzir entre 24% até 35% dos acidentes com ferimento Sim. e entre 34% até 42% das mortes. Então, você vê que com um item de tecnologia, um item de segurança, você já tem um impacto enorme na proteção do motociclista e também do trânsito como um todo, né? Porque não só o motociclista se acidentando já é por si só, ou sofrendo um sinistro, já é por si só um desafio, tanto para a questão da saúde dele e tudo mais, mas ele pode, o acidente, gerar outros acidentes no entorno, né? Uma pessoa tentando desviar que bate em outro veículo. Então, de uma maneira geral, você consegue, através de uma tecnologia, talvez proteger o trânsito de uma maneira muito completa. Sim. E além da tecnologia, a gente também tem que pensar um pouco no comportamento, né, e na educação no trânsito. E eu queria entender, Mariângela, qual que é o papel dessa educação no trânsito para tornar as vias mais seguras os motociclistas, né? Eu entendo hoje, Nath, que o papel da educação para a mobilidade é justamente isso, assim, eu acho que é lidar com as urgências que temos no momento, né, e a nossa urgência é salvar vidas no trânsito, Sim. né, então que as pessoas mudem o comportamento, principalmente nesses principais fatores de risco que já sabidamente temos dados de que se a gente fizer ações de educação em conjunto com fiscalização, né, elas podem reduzir mortes no trânsito, então a gente tem feito campanhas tanto para o fator de risco de álcool como para o fator de risco velocidade. E essas campanhas a gente faz em conjunto com ações de fiscalização, para que, de fato, a gente gere a mudança de comportamento nos condutores. Mas também eu entendo que o papel da educação para a mobilidade é de sonhar cidades, né, que sejam mais acessíveis, que sejam mais seguras, e compartilhar esse sonho com toda a população. Então, dar ferramentas, dar repertório para as pessoas para pensarem também uma cidade mais segura, com veículos mais seguros também, com melhores opções de mobilidade. Bom, então falamos bastante dos dados atuais, do que vem acontecendo, mas eu queria olhar um pouquinho para os próximos anos. O que vocês enxergam no futuro da segurança para os motociclistas? Do ponto de vista de tecnologia, já existem uma série de recursos que as motocicletas podem contar para aumentar a proteção aos seus motociclistas e ao trânsito de uma maneira geral. Começando ainda pelo ABS, voltando para o ABS, né? O ABS hoje no Brasil ele é obrigatório para motos acima de 300 cilindradas, mas cada vez mais a gente vê as empresas adotando ABS em motos de menor cilindrada. Isso automaticamente já oferece para o público final uma série de opções de diferentes custos, com diferentes formas de pagamento e tudo mais, que permitem com que eles possam usufruir dessa tecnologia nas motos mais de entrada. Então, inclusive um recado que eu queria deixar aqui para o público que está nos acompanhando se você pretende comprar uma moto ou trocar uma moto, uma das coisas importantes que é para você levar em conta procure modelos que têm ABS. Eles vão aumentar e muito a proteção para a sua vida. Além do ABS, um avanço dele que a gente tem também é o controle de estabilidade, que basicamente leva também em consideração a inclinação da moto, por exemplo, numa curva, para calibrar ainda melhor o sistema de frenagem e garantir que numa condição também de risco, uma condição de emergência, o motociclista vai estar seguro. Saindo um pouquinho da parte de frenagem, existem outras tecnologias que a própria Bosch ela desenvolve e oferece, né, para as empresas, como, por exemplo, radares para detectar ponto cego. Então, com um equipamento instalado na traseira da moto, ele consegue detectar se existe um veículo, uma outra moto, um carro passando no ponto cego. Permite também avisar se existe um risco de uma colisão iminente na traseira, que prepara o motociclista para tentar desviar, ou pelo menos se preparar para o impacto. Então, existe uma série de coisas acontecendo no mundo da motocicleta que consegue deixar a vida do motociclista mais segura e o ponto mais importante, independente da habilidade do motociclista. Porque aqui na segurança a gente não está falando se o motociclista é bom ou não. A gente está falando que pode surgir uma situação de emergência em que qualquer recurso adicional vai trazer uma segurança maior ou diminuir o risco de um sinistro.
né? Então, esse é o principal ponto que a gente vê para o futuro. A trabalhar cada vez mais em tecnologias que consigam eliminar, ou pelo menos ficar independente da habilidade do motociclista, não porque ela não é importante, ela sempre é importante, mas é porque a gente não consegue controlar todos os fatores externos. A tecnologia vem para ajudar com esses fatores. Sim, com certeza. Do ponto de vista do poder público e de quem pensa a cidade e a mobilidade urbana, eu entendo que a gente tem alguns desafios, né, que a gente tem nos próximos anos. Um deles é da formação desses motociclistas, né? Então, pensar também um processo de formação de condutores, que seja um processo completo, um processo pedagógico, um processo que, de fato, prepare as pessoas, né? Porque, ainda que a tecnologia veicular, as pessoas precisam saber usá-la, né? Também entendo que uma legislação também que garanta veículos mais seguros e mais proteção para os motociclistas é importante. E tem também toda essa questão do desenho viário que a gente vai fazendo para garantir que o uso da motocicleta seja seguro, né? Como eu falei no início, a motocicleta é um veículo que veio para ficar nas cidades brasileiras, né? Então, a gente precisa cada vez mais fazer um desenho urbano que seja adequado. E, nesse sentido, a gente tem um webinar que a gente está fazendo em conjunto com outros parceiros da INDEC que pensam a segurança viária em Campinas e também ajudam a pensar no Brasil inteiro. E esse webinar, ele vai justamente discutir, além de olhar o panorama, né, como a gente olhou aqui hoje, né, olhar o panorama das questões das motocicletas e as soluções que são oferecidas hoje, né, então avaliar as soluções que são oferecidas hoje, ele também vai pensar quais são as propostas para que a gente desenhe uma cidade mais segura para as motos e quais são os desafios do poder público e como ele pode responder a esses desafios. Então, eu queria, inclusive, convidar quem está assistindo esse podcast a entrar, o link vai estar na descrição desse podcast, então entrem lá, assistam o webinar também, para a gente também até aprofundar algumas discussões que a gente começou aqui hoje. Com certeza, Mari. Realmente, muitas coisas precisam acontecer para que a segurança seja garantida, né? Hoje, conversamos sobre um tema que influencia milhões de vidas todos os dias. Os desafios dos motociclistas, como o papel da educação no trânsito influencia e as novas tecnologias que também estão chegando para mitigar riscos e salvar vidas. Ao longo dessa conversa, fica claro que é necessário uma combinação de fatores para melhorar a segurança no trânsito, como a conscientização, um comportamento responsável, inovação e infraestrutura. Tecnologias como o ABS para motos e tantas outras nos mostram que soluções podem ser colocadas em prática de uma forma simples e reduzir drasticamente o risco de vidas. Quando a gente olha para uma tecnologia que anda em conjunto com a inovação, a gente traz soluções que transformam as vidas das pessoas todos os dias. Isso é tecnologia para a vida. E você, ouvinte, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou novos temas, traz pra gente e deixe aqui nos comentários que nós vamos adorar saber. Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente pela participação de vocês, por terem compartilhado todas essas informações e reflexões junto com a gente. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Obrigado. Obrigada, até a próxima. E muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais um episódio do Bosch Talks. Até a próxima! Bosch.